A bala assobiou perto do ouvido de João, e quando como um grito de guerra no silêncio opressivo da capela em Sintra. Ele congelou, o coração martelando contra o peito, enquanto o padre pausava o sermão de união eterna, e todos os olhares se voltavam para ele, o irmão da noiva, o oficial do exército que acabara de ser exposto como o pecado vivo da família. Mas o que ninguém esperava era o som que veio em seguida, o choro abafado do noivo, Miguel, que largou o buquê e correu para ele, sussurrando palavras que mudariam tudo para sempre. João sentiu o mundo girar em um vórtice de fumaça e perfume de rosas murchas. A capela de pedra antiga, com seus vitrais filtrando a luz do sol de verão português, parecia sufocá-lo. Ele era o capitão João Mendes, herói de missões secretas nas colinas de Moçambique, mas ali, entre tias fofoqueiras e tios embriagados por vinho do Douro, ele era apenas o defeito da família Santos. Sua irmã mais nova, Ana, radiante em seu vestido de renda branca, havia implorado para que ele viesse ao casamento. É o meu dia, irmão. Esquece o resto. Mas o resto nunca esquecia João. Tudo começou 3 meses antes, em uma noite chuvosa em Lisboa. João voltara da base militar em Oeiras, exausto após um treinamento exaustivo com sua unidade de elite. O apartamento apertado no bairro Alto cheirava a pastéis de nata queimados, um erro raro de sua mãe, que insistia em visitá-lo semanalmente para corrigir sua vida solitária. Ele era gay, um segredo guardado como uma granada não detonada desde os 18 anos, quando beijara um companheiro de colégio em uma festa escondida nas ruas empedradas de Alfama. A família sabia, ou pelo menos suspeitava, mas o silêncio era a arma mais cruel. Seu pai, um ex-marinheiro endurecido pelas ondas do Atlântico, nunca mais o olhara nos olhos após o escândalo sussurrado. Naquela noite, o telefone tocou como um alarme de incêndio. Era Ana, aos prantos. João, Miguel pediu minha mão. Ele é perfeito, irmão. Vem à festa de noivado no Porto. Por favor. Miguel. O nome acertou João como um soco no estômago. Miguel Oliveira, o melhor amigo de infância, o garoto de cabelos castanhos desgrenhados que dividira segredos nas praias de Cascais, que o defendera de valentões na escola católica. Eles haviam-se perdido um do outro após a universidade, João para o exército, Miguel para os negócios de vinho da família. Mas as memórias persistiam, noites confidenciando sonhos sob as estrelas, um toque acidental que durara segundos demais. João engoliu o nó na garganta. Eu vou, mana. Pelo teu felicidade. A festa de noivado foi um banquete de fachadas. A casa dos Oliveira, uma quinta centenária nos vales do Douro, brilhava com lanternas e mesas cobertas de queijos e presuntos. João chegou de uniforme, ombros retos, medalhas tilintando como correntes invisíveis. Ele queria ser o irmão protetor, não o intruso. Mas quando viu Miguel, alto e confiante em seu fato cinza, beijando a mão de Ana com uma ternura que parecia ensaiada, algo se quebrou dentro dele. Seus olhos se encontraram por um instante, um flash de pânico, de reconhecimento, de algo não dito. Capitão Mendes, Miguel disse, estendendo a mão com um sorriso forçado. Honra tê-lo aqui. Ana fala tanto de você. A mão de Miguel era quente, firme, e João retirou a sua rápido demais, murmurando parabéns. Nos dias seguintes, João mergulhou em missões para esquecer. Patrulhas noturnas nas fronteiras, simulações de combate que o deixavam machucado e vazio. Mas as cartas de Ana chegavam como lembretes, planos do casamento, fotos de provadores de vestidos, e sempre uma menção a Miguel. Ele é tão atencioso, João. Às vezes, sinto que ele guarda um segredo, mas é só nervosismo. João ria amargamente sozinho. Segredos. Ele os conhecia bem. O seu próprio era uma prisão, namoros escondidos em bares discretos de Lisboa, olhares trocados com soldados que nunca duravam. O exército era tolerante em papel, mas nas trincheiras, ser gay era uma fraqueza explorada. Ele vira amigos caírem por bisbilhotices, transferidos para cantos esquecidos do Império Português remanescente. 2 semanas antes do casamento, o inevitável explodiu. Uma tia distante, a solteirona devota que cheirava a incenso e malícia, flagrou João em um café em Sintra com um antigo amante, um professor de história de Coimbra, de passagem. A fofoca se espalhou como fogo em palha seca. O irmão da noiva é daqueles, sussurraram nas chamadas familiares. O pai de João ligou naquela noite, voz rouca do uísque. Não venhas ao casamento, rapaz. Poupa-nos a vergonha. Mas Ana implorou, chorou, e João, fiel como um soldado a uma bandeira rasgada, prometeu estar lá. Eu sou família, pai. Isso não muda. O dia do casamento amanheceu perfeito, céu azul sobre as colinas verdes de Sintra. A capela de Nossa Senhora da Penha, com suas paredes cobertas de azulejos azuis, encheu-se de convidados, primos de Braga, tias de Évora, todos em seus melhores trajes, murmurando sobre o drama familiar. João sentou-se na primeira fila,
ao lado da mãe, que apertava seu joelho com unhas cravadas, como se pudesse exorcizar o pecado. Ele usava o uniforme completo, sabre ao lado, um lembrete de sua honra conquistada em campos de batalha. Ana entrou radiante, braço no pai, e Miguel esperava no altar, pálido como um fantasma. O padre começou o sermão, voz e quando nas abóbadas, o amor é paciente, é bondoso. Mas então veio o que João nunca previra. Uma prima adolescente, embriagada por vinho doce, tropeçou e derrubou uma taça, que rolou até aos pés de João. O líquido vermelho manchou suas botas polidas, e ela riu alto: "Cuidado, capitão. Não queremos sangue nas mãos de novo, ou é só tinta de disfarce para o que você realmente é." O silêncio caiu como uma guilhotina. Tios tossiram, tias ofegaram, e o pai de João se levantou, rosto vermelho: "Saia daqui, filho. Você mancha o dia da tua irmã." A humilhação queimava como ácido, o herói reduzido a um pária, exposto perante Deus e família. João se ergueu devagar, o mundo borrando em lágrimas não derramadas. Ele virou para sair, sabre batendo contra a perna, mas uma mão o segurou, a de Miguel, que descera do altar em 3 passadas largas. "Não", Miguel disse, voz trêmula mas firme, e quando na capela. "Eu não caso sem ele. Porque eu o amo. Sempre amei." O noivo confessou, não à noiva, mas ao irmão dela, e o mundo de todos desabou em confetes de choque e sussurros. Ana congelou, buquê caindo, enquanto Miguel puxava João para o centro do altar, ignorando os flashes de câmaras e os gritos de protesto. "Perdão, Ana. Era uma mentira para esconder isso." O caos irrompeu como uma tempestade atlântica. A mãe de Ana desmaiou dramaticamente nos braços de uma tia, o padre abençoava o ar confuso, e convidados corriam para as portas como se o diabo tivesse sido invocado. João, atordoado, olhava para Miguel, os mesmos olhos castanhos de infância, agora cheios de uma verdade nua. "O quê?", murmurou ele, voz rouca. Miguel sorriu através das lágrimas, mão ainda no braço de João. "Lembra da praia em Cascais? Eu te beijei primeiro, mas você fugiu. Eu casei com a mentira para sobreviver à família. Mas hoje eu escolho você." Eles saíram da capela de mãos dadas, o sol de Sintra batendo em suas costas como uma bênção relutante. Atrás deles, Ana chorava, não de raiva, mas de uma liberação amarga. Ela sempre soubera, no fundo, que o noivado era frágil como vidro de Murano. A família os perseguia com gritos, vergonha, pecado. Mas pela primeira vez, João não corria. Ele parou na escadaria de pedra, virou-se para Miguel e o beijou, um beijo lento, cheio de anos perdidos, sob o olhar atonito de parentes e o canto distante de gaivotas. A notícia se espalhou por Portugal como vinho derramado, o escândalo do casamento em Sintra, o oficial gay e o noivo desertor. Jornais de Lisboa estampavam fotos granuladas, colunistas de Faro debatiam moralidade nas rádios. Mas para João e Miguel, o mundo se resumia a um quarto simples em uma pousada nas colinas, onde conversas noturnas desenterravam camadas de dor. "Eu te vi em sonhos, capitão", Miguel confessou na primeira noite, traçando as cicatrizes no peito de João com dedos trêmulos. "Missões que eu nunca contei, amores que eu enterrei para ser o filho perfeito." João, pela primeira vez vulnerável sem uniforme, admitiu: "Eu lutei guerras para esquecer você." Mas o inimigo real era o medo. Ana os visitou uma semana depois, sozinha, com uma mala de pertences de João que a mãe recusara entregar. Seus olhos estavam inchados, mas havia uma força nova nela. "Eu te perdoei no altar, irmão." E a Miguel? "Bem, ele nunca me amou de verdade. Mas vocês dois. Isso é real." Eles choraram juntos, um trio unido por laços partidos e refeitos. Ana contava histórias de sua lua de mel cancelada, viagens solitárias a Évora, onde aprendera a dançar fado sem parceiro, encontrando força na melancolia portuguesa. "Talvez eu encontre meu próprio amor, sem mentiras." Mas a família não perdoava fácil. O pai de João, em uma carta rabiscada de Coimbra, exigia renúncia: "Volta ao exército e esquece essa abominação, ou perdemos você para sempre." João rasgou o papel, mas a dor latejava. Ele pediu licença do serviço, e Miguel o levou para a quinta da família no Douro, não como noivo, mas como amante assumido. Os vinhedos se estendiam como tapetes verdes, uvas maduras sob o sol implacável. Ali, entre barris de porto envelhecido, Miguel revelou seu próprio segredo: ele financiara a ONGS para direitos LGBTQ em segredo, doando fortunas da família para abrigos em Lisboa. "Eu odiava a hipocrisia. Casei com Ana para calar os pais, mas você era o fogo que eu temia queimar tudo." Uma noite, durante uma tempestade que sacudia as videiras, o passado bateu à porta. Era o antigo amante de João, o professor de Coimbra, enviado pela tia fofoqueira para salvar a família.
Você é um tolo, João, disse ele, olhos frios. Eles vão te destruir. Volta para mim, onde é seguro. A cena explodiu em acusações. Miguel, ciumento pela primeira vez, confrontou o intruso, revelando fotos antigas de João e ele na escola. O professor riu, amargo, vocês dois, marionetes de um país que finge progredir. Mas João o expulsou, escolhendo a vulnerabilidade sobre a segurança falsa. Na chuva, ele e Miguel se abraçaram, trovões e quando promessas. O primeiro conflito real veio no outono, quando o exército convocou João de volta. Uma missão urgente em Angola, resquícios de tensões coloniais. Eu vou, disse ele a Miguel, voz firme mas olhos suplicantes. É meu dever. Miguel, aterrorizado com a ideia de perda, implorou, e nós? Depois de tudo. A discussão se arrastou por dias, através de vinhas e ruas de Porto, cheia de pausas silenciosas e toques hesitantes. João confessou seu medo mais profundo, e se eu voltar quebrado? E se o exército me mastigar por ser quem sou? Miguel, com lágrimas, revelou uma carta de renúncia preparada, eu largo tudo por você. A quinta, o nome. Somos livres. Mas João recusou, liberdade não era fuga. Enquanto João se preparava para partir, Ana reapareceu, agora com um novo brilho. Ela fundara um grupo de apoio para mulheres em relacionamentos complicados, inspirada pela própria dor. Vai, irmão. Luta pela tua verdade lá fora, como fizeste aqui. No aeroporto de Lisboa, sob o céu cinzento de novembro, Miguel o beijou uma última vez, sussurrando, espera por mim. Eu cuido da frente de casa. A missão foi brutal, emboscadas em savanas secas, noites sem sono vigiando sombras. João escrevia cartas diárias, não de guerra, mas de amor, descrições de pôres do sol angolanos que lembravam o Tejo, promessas de um futuro sem uniformes. De volta a Portugal, magro e marcado por uma cicatriz fresca no ombro, João encontrou uma surpresa. A família Oliveira havia-se dividido, os pais de Miguel o deserdaram publicamente, mas ele transformara a quinta em um retiro para casais LGBTQ, com vinhas doadas para a causa. Eu confessei tudo a eles no dia que você partiu, explicou Miguel, guiando João pelos jardins agora cheios de bandeiras arco-íris. Perdi a herança, mas ganhei a vida. A reconciliação com a família de João veio devagar, uma carta da mãe, tímida, convidando-nos para o Natal em Évora. Eu rezo por vocês. Talvez Deus entenda melhor que eu. Mas o verdadeiro teste veio na primavera, durante o orgulho de Lisboa. Milhares marchavam pelas ruas empedradas, bandeiras ondulando como ondas do mar. João e Miguel caminhavam de mãos dadas, pela primeira vez publicamente, mas um grupo de radicais católicos os confrontou na Praça do Comércio. Pecadores! Voltem para o inferno, gritavam, cuspindo veneno. João, instinto militar ativado, protegeu Miguel com o corpo, mas foi Ana quem surgiu da multidão, megafone em punho, amor não é pecado. É o que nos salva. A multidão aplaudiu, e os agressores recuaram, envergonhados. Naquela noite, em um bar de fado no Alfama, eles brindaram, não com vinho, mas com a resiliência portuguesa. O clímax se aproximou em uma reviravolta inesperada. O pai de João sofreu um derrame durante uma missa em Coimbra. No hospital, cercado por máquinas bipando, ele chamou João. Filho. Eu fui cego. O exército te moldou forte, mas o amor te salvou. Lágrimas escorreram pelo rosto envelhecido. Perdão. Case com ele. Eu abençoo. Miguel, ao lado, apertou a mão de João, e pela primeira vez, a família se reuniu sem máscaras, tias silenciosas, primos curiosos, Ana rindo baixinho. O casamento deles foi simples, em uma praia de Cascais ao amanhecer, com o Atlântico como testemunha. Apenas amigos verdadeiros e Ana como madrinha. João, sem uniforme, em camisa branca, trocou votos com Miguel, eu te escolho nas batalhas e nas calmarias. O sol nasceu, dourando as ondas, e eles dançaram descalços na areia, livres das correntes do passado. A família, aos poucos, se juntava, não perfeita, mas em reparo. Anos depois, em uma Lisboa mais colorida, João treinava novos recrutas sobre inclusão no exército, Miguel expandia seu retiro para toda a Península Ibérica. Ana encontrara seu amor em uma artista de Porto, e juntos eles riam das cicatrizes. A humilhação do casamento em Sintra se tornara lenda, não de vergonha, mas de coragem. Porque no fim, o amor não é uma confissão sussurrada, mas uma marcha alta, e quando pelas colinas eternas de Portugal. João acordou com o som das ondas quebrando na costa de Cascais, o corpo ainda dolorido da missão em Angola, mas o coração leve pela primeira vez em anos. Miguel dormia ao seu lado, respiração ritmada como o mar, e pela janela aberta entrava o cheiro salgado misturado a jasmins selvagens.
Eles haviam passado a noite anterior conversando até o amanhecer, desfiando os fios da confissão no altar como se fossem novelos de lã portuguesa. Eu planejei aquilo por meses, Miguel admitiu, olhos fixos no teto rachado da pousada. Contratei um ator para simular o tropeço da taça, só para criar o caos perfeito para eu falar. João riu, um som rouco e genuíno, puxando-o para mais perto. Você é mais estrategista que eu, general do vinho. Mas a euforia pós-casamento cancelado durou pouco. Na manhã seguinte, enquanto caminhavam pela praia de areia dourada, o telefone de João vibrou como uma granada. Era o coronel da base em Oeiras, Capitão Mendes, relatório imediato. Rumores de insubordinação no casamento. Explique-se. A voz era gélida, e quando as velhas hierarquias do exército português, onde honra pessoal se misturava à lealdade nacional. João sentiu o estômago revirar. Ele e Miguel pararam sob um pinheiro retorcido, o vento atlântico carregando gaivotas gritonas. Eu vou, disse ele, beijando a testa de Miguel. Mas volto inteiro. De volta à base, o interrogatório foi um campo minado. O coronel, um homem de bigode grisalho e cicatrizes de timor, folheava fotos do escândalo enviadas por jornais sensacionalistas. Você beijou um civil no altar, Mendes. Durante um evento familiar. Isso reflete mal na instituição. João manteve a postura ereta, mãos atrás das costas, mas por dentro fervia. Senhor, minha vida privada não interfere no dever. Eu salvei vidas em Moçambique, isso sim reflete. O coronel pausou, olhos semicerrados. Privada? O país inteiro viu. Mas há petições. De dentro da tropa. Apoio a você. João piscou, surpreso. Um soldado jovem, de cabelos rapados, havia iniciado uma campanha anônima nas redes internas. Capitães como Mendes nos inspiram a ser autênticos. Era o primeiro vislumbre de mudança, frágil como uma oliveira jovem. Enquanto isso, Miguel enfrentava sua própria batalha no Douro. A Quinta dos Oliveira, com suas fileiras infinitas de videiras, agora era um campo de batalha familiar. Os pais dele, donos de vinícolas ancestrais, o confrontaram em uma sala escura cheirando a carvalho e fermento. Você nos envergonhou, filho, trovejou o pai, punho cerrado em torno de um copo de porto. Deserdamos você. Venda sua parte ou suma. A mãe, olhos vermelhos, acrescentou, pela família, case com Ana de verdade. Miguel riu, amargo, e quando o fado que tocava baixo no rádio. A família é amor, não tradição morta. Eu amo João. E vou transformar isso aqui em algo maior. Ele saiu sob a chuva torrencial, dirigindo pelas estradas sinuosas até Lisboa, onde encontrou João na varanda do apartamento no Bairro Alto. Perdi tudo, disse, voz quebrada. João o abraçou, sentindo os ossos sob a camisa molhada. Não perdeste. Ganhamos juntos. Ana, nesse interim, navegava sua própria tormenta emocional. Ela se mudara para um apartamento modesto em Sintra, cercada por livros de poesia de Fernando Pessoa e plantas que murchavam por descuido. O vestido de noiva, ainda na caixa, servia de lembrete cruel. Eu sabia que Miguel não me amava, confessou a João por telefone, voz trêmula. Mas doía fingir. Agora, sinto-me livre, mas sozinha. João a convidou para jantar, e os três se reuniram em uma tascaria escondida no Chiado, onde petiscos de bacalhau e vinho verde fluíam como confissões. Ana ergueu o copo, pelo amor verdadeiro, mesmo que demore a chegar. Mas sob a mesa, sua mão tremia, ela escondia um segredo próprio, um flerte com uma violinista do Teatro Nacional que a fazia questionar suas próprias inclinações. O primeiro grande conflito entre João e Miguel surgiu semanas depois, durante uma viagem a Évora para visitar a mãe de João. A alentejana antiga, com suas planícies douradas de trigo e sobreiros centenários, parecia um palco para reconciliações forçadas. A mãe preparara um banquete, ensopado de coelho, pão de milho, e olhares evasivos. Sente-se, Miguel, disse ela, servindo pratos com mãos hesitantes. Conte-me sobre os vinhos. A conversa fluía superficial, mas na sobremesa, pudim de ovos doce como mel, o pai de João, ainda fraco do stress, murmurou, vocês dois. Isso passa. Como uma fase. João se levantou, cadeira raspando o azulejo. Não é fase, pai. É nós. Miguel interveio, voz calma, deixe-nos mostrar. Venham à Quinta renovada. Mas no carro de volta, a tensão explodiu. Você sempre defende, acusou João. Eu defendo porque amo, rebateu Miguel. Pararam em uma estrada poeirenta, gritando sob estrelas indiferentes, até o silêncio os unir em um abraço exausto. Uma reviravolta veio do inesperado. O professor de Coimbra, o ex de João,
reapareceu como aliado. Em uma carta longa, ele se desculpava: eu fui egoísta, fugindo do escândalo. Mas vi sua força no jornal. Deixe-me ajudar, sou conselheiro em uma associação LGBTQ em Lisboa. Eles se encontraram em um café ribeirinho, o Tejo refletindo luzes noturnas. O professor, agora com barba grisalha, ofereceu contatos, advogados para o caso militar de João, terapeutas para a família. Vocês mudam o mundo, um beijo por vez. Miguel, inicialmente desconfiado, viu a sinceridade e apertou a mão dele: obrigado. Pelo passado e pelo futuro. Enquanto o inverno se instalava, com neblinas subindo do rio, João recebeu uma promoção, não apesar de sua orientação, mas por mérito. O coronel, em particular, confessou: eu perdi um filho para o silêncio, anos atrás. Não perco o outro. Mas a alegria foi temperada por uma notícia sombria: radicais anti-LGBTQ, enfurecidos pelo escândalo, vandalizaram a quinta de Miguel. Videiras cortadas, bandeiras rasgadas. Eles nos odeiam porque nos temem, disse Miguel, olhos duros ao limpar os destroços. João, instinto protetor ativado, organizou uma vigília com amigos do exército. Sob tochas, eles cantaram hinos nacionais misturados a baladas quier, transformando o ódio em união. Ana chegou com sua violinista, que tocava fado suave, e a noite terminou em abraços, a terra farta prometendo renascimento. No ano novo, em uma festa improvisada no Douro, a família Oliveira estendida apareceu, primos distantes, envergonhados pelo deserdamento. Nós apoiamos você, disse uma prima, entregando mudas de uvas. Miguel chorou, e João sussurrou: vês. O amor multiplica. Mas o verdadeiro teste ainda viria, em uma missão que separaria eles de novo, distantes confissões resistem à distância. A missão em Angola não era apenas uma patrulha, era um redemoinho de poeira vermelha e memórias não resolvidas. João liderava uma unidade mista, portugueses e locais, unidos por um cessar-fogo frágil em uma região disputada por mineradoras. Noites em tendas sufocantes, ele lia cartas de Miguel à luz de lanterna, descrições vívidas da quinta florescendo, Ana abrindo seu grupo de apoio, até piadas sobre o tempo chuvoso de Lisboa. Volta logo, capitão. O Porto não envelhece sem você. Mas o medo rastejava, e se uma bala o levasse, deixando Miguel com fantasmas? Em casa, Miguel mergulhava no trabalho para não afundar. A quinta agora atraía voluntários, jovens de todo Portugal, fugindo de famílias rígidas, aprendendo a podar videiras como metáfora para curar feridas. Ele treinava-os em sessões de grupo, compartilhando sua confissão no altar como lição: o medo é a raiz podre. Arranca-a. Mas à noite, sozinho em uma cama que cheirava a ausência, duvidava. E se João mudar lá, sussurrava para o teto de vigas expostas. Ana o visitava semanalmente, trazendo notícias. A mãe ligou. Quer ver fotos de vocês. Progresso lento, como vinho fermentando. Uma carta de João chegou com atraso, manchada de lama. Aqui, no calor africano, lembro das praias frias de Cascais. Você era meu primeiro amor, Miguel. Não o último, o único. As palavras aqueceram, mas então veio o golpe, um telegrama do exército. Emboscada. 2 feridos. João ileso, mas abalado. Miguel voou para Lisboa, coração na garganta, encontrando-o no aeroporto, barba por fazer, olhos assombrados. Eu vi a morte, murmurou João no táxi para casa. E pensei em nós. Não em uniformes, mas em vida. Eles passaram dias em silêncio curativo, caminhando pelo Tejo, mãos entrelaçadas contra o vento invernal. Ana, nesse meio tempo, florescia em seu romance com a violinista, Sofia. Elas se conheceram em um concerto no Porto, onde Sofia tocava Vivaldi com paixão que ecoava as cordas do coração de Ana. Ela me vê, confidenciou Ana a João durante um piquenique em Monsanto. Não como a noiva traída, mas como eu sou. Mas o relacionamento trazia seus próprios conflitos. Sofia, de família cigana nomade, enfrentava preconceitos duplos, orientação e etnia. Eles dizem que sou instável, riu Sofia, mas seus olhos traíam dor. Ana, fortalecida pelo próprio passado, defendeu-a em uma briga familiar: amor não tem raízes fixas. É jornada. O pai de João, recuperando-se em Coimbra, enviou um presente inesperado, uma garrafa de vinho do Dão, com nota, para brindar ao que resiste. Miguel e João foram visitá-lo, tensão no ar como névoa matinal. O velho, em cadeira de rodas, estendeu a mão trêmula. Eu errei, rapazes. O mar me ensinou que ondas quebram, mas voltam. Conversas fluíram, histórias de naufrágios, missões de João, vinhas de Miguel. Pela primeira vez, risos encheram o quarto hospitalar. Vocês casam quando? Perguntou o pai, tímido. João sorriu: em breve,
pai. Você abençoa. Um aceno fraco, mas sincero. Contudo, sombras persistiam. Radicais online, alimentados pelo escândalo inicial, lançaram uma campanha de ódio contra o casal militar. Ameaças chegavam por correio, pecado será punido. João, endurecido por batalhas, ignorava, mas Miguel tremia. E se nos separarem? João acalmou com uma viagem surpresa à Madeira, Ilhas Verdes, levadas serpenteando como veias da terra. Ali, em um mirador com vista para o Atlântico infinito, eles renovaram votos informais, contra tempestades, juntos. Mas no voo de volta, turbulência literal espelhava a interna, Miguel confessou ciúmes do exército. Ele te leva sempre. João prometeu, eu peço transferência. Para perto. Primavera trouxe renascimento, mas também reviravoltas. A tia fofoqueira, redimida por culpa, doou terras à quinta de Miguel, um gesto de paz. Eu via só o pecado. Agora vejo o amor. Voluntários cresceram, e a quinta hospedou seu primeiro retiro, casais de Faro a Braga, compartilhando histórias ao redor de fogueiras. João facilitou uma sessão sobre resiliência militar, sua cicatriz angolana como medalha. O inimigo externo é fácil. O interno. Esse exige coragem. Uma noite, um jovem soldado se abriu, como você, capitão. Escondi por anos. João o abraçou, e quando seu próprio caminho. Ana e Sofia anunciaram compromisso, uma cerimônia pequena em Sintra, e quando o casamento perdido. Irmão, sê meu padrinho, pediu Ana. João aceitou, e o evento foi catarse, fado tocado por Sofia, votos em português e romani, família mista aplaudindo hesitante. O pai de João veio de cadeira, lágrimas nos olhos. 2 filhas, 2 filhos. Todos fortes. Mas no after-party, uma discussão, Sofia questionou tradições portuguesas, tão presas ao passado. O clímax se aproximava com a promoção de João a major, uma honra que exigia discurso público em Lisboa. Milhares assistiam, bandeiras nacionais ondulando. Ele subiu ao pódio, voz firme, honra não é uniforme. É autenticidade. Mencionou Miguel implicitamente, meu pilar, meu amor. Aplausos trovejaram, mas depois, um confronto privado com o coronel, você arrisca tudo. João rebateu, arrisco para mudar. Naquela noite, celebrando em uma tasca, Miguel propôs formalmente, case comigo. Oficial. João, rindo através de lágrimas, sim. Pelo resto das missões. Verão os encontrou planejando, mas uma sombra, saúde frágil do pai de João piorava. Vejam-se casados antes que eu vá, pediu ele. Pressão montou, e tensões entre João e Miguel ressurgiram, logística de cerimônia, família dividida. Quero simples, disse Miguel. Quero honrar, contrapôs João. Discussões em praias e vinhas, mas sempre terminando em reconciliação. Ana mediou, amor é compromisso, não perfeição. O planejamento do casamento se tornou uma tapeçaria tecida com fios de esperança e frustração, esticada sobre o verão escaldante de Portugal. João e Miguel optaram por Cascais, onde tudo começara, a praia de areia fina como açúcar, falésias guardando segredos de infância. Convites foram enviados discretamente, amigos do exército, voluntários da quinta, Ana e Sofia, e, milagrosamente, o pai de João, que insistia em vir apesar dos médicos. Eu ando com muletas por vocês, declarou ele por telefone, voz rouca mas determinada. Mas a mãe hesitava, presa entre tradição e afeto. Eu venho, mas... rezem por mim. Miguel, agora administrador da quinta expandida, lidava com burocracia, licenças para eventos seguranças contra protestos potenciais. Não quero guardas armados no nosso dia, confidenciou a João durante uma pausa nas videiras, sol batendo em folhas verdes. João, de folga, colhia uvas com ele, suco roxo manchando dedos. É proteção, amor. Como meu uniforme. Mas o toque era terno, e eles se beijaram entre as fileiras, esquecendo o mundo por um instante salgado de terra. Ana, radiante com Sofia, ajudava nos detalhes, flores de laranjeira de Évora, menu de mariscos do Atlântico. Seu grupo de apoio crescia, agora com capítulos em Porto e Faro, mulheres e homens compartilhando histórias de amores não convencionais. Vocês me inspiraram, disse ela a Miguel, provando bolos em uma confeitaria lisboeta. Meu erro virou lição. Sofia, com seu violino, compunha uma peça especial, um fado moderno, sem dor, só elevação. Mas tensões surgiam, a família de Sofia, nomades resistentes, boicotava. Eles temem o fixo, explicou ela, olhos escuros. Ana a consolou, nós somos ponte. Uma reviravolta veio de dentro da família Oliveira.
Um tio distante, envergonhado pelo deserdamento, ofereceu mediação. Eu convenço seus pais. Por sangue. A reunião na quinta foi tensa, vinhos servidos como trégua, mas palavras cortantes como facas de poda. Você escolheu isso sobre nós, acusou a mãe de Miguel. Ele rebateu, voz firme, escolhi vida sobre mentira. Venham ao casamento. Vejam. O pai grunhiu, mas a mãe tocou sua mão, talvez. Sementes plantadas, mas o solo era árido. João enfrentava sua própria aprovação no exército. Treinamentos intensos para a promoção, e rumores de auditoria sobre sua conduta pessoal. Um superior invejoso vazava dossiês antigos, questionando lealdade. Você é distraído pelo civil, insinuou em uma reunião. João, punhos cerrados sob a mesa, respondeu, minha lealdade é dupla, país e coração. Ambos me fortalecem. O coronel interveio, promovendo-o oficialmente, mas avisando, cuidado. Mudanças são lentas. Naquela noite, João desabafou com Miguel em uma caminhada pelo Tejo, sinto-me vigiado. Miguel o ancorou, você é o farol. Eles seguem. O ensaio do casamento, uma semana antes, trouxe leveza. Na praia ao pôr do sol, com ondas sussurrando aprovação, eles praticaram votos sob olhares de amigos. Ana ria de tropeços, Sofia afinava o violino. O pai de João chegou de muletas, abraçando Miguel, bem-vindo à bagunça Santos. Mas no jantar pós-ensaio, em uma marisqueira de Cascais, conflito irrompeu. Um convidado conservador, tio de Miguel, embriagado, murmurou, isso não dura. Homens como vocês. João se levantou, voz baixa mas afiada, dura porque lutamos. Saia se não suporta. O tio saiu bufando, mas o momento uniu o grupo, brindes à resiliência, histórias de vitórias pequenas. Dias antes, uma surpresa, a mãe de João chegou sozinha, mala na mão. Eu ajudo com as flores, disse, olhos evitando. Trabalharam juntas em ramos de jasmim, silêncio quebrado por confissões. Eu temi o inferno por você, admitiu ela. João tocou sua mão, o inferno era o silêncio, mãe. Lágrimas caíram, e ela prometeu, eu falo com seu pai. Orgulho. Progresso, frágil como pétalas. A véspera trouxe ansiedade. Miguel, insone, caminhou pelas falésias, vento salgado limpando a mente. Lembrou da confissão no altar, o pavor, a liberação. Valeu cada risco, sussurrou ao mar. João, na base próxima, escreveu uma carta final, amanhã, não sou capitão. Sou teu. O dia amanheceu perfeito, céu azul, brisa leve. A praia se encheu, arco de flores, cadeiras na areia, amigos em trajes leves. Sofia tocava, violino dançando com gaivotas. Ana, madrinha, ajustava gravatas. O pai de João, muletas firmes, sentou na frente. Então, os pais de Miguel apareceram, hesitantes, mas presentes. Pelo filho, disse o pai, voz grossa. Lágrimas coletivas. João e Miguel se aproximaram pelo corredor de areia, mãos suadas. Votos ecoaram, nas batalhas e calmarias, eu te escolho. Beijo soou, ondas aplaudindo. Mas no banquete, sob estrelas emergentes, uma reviravolta, o tio conservador retornou, bêbado, gritando objeções. Blasfêmia. Caos breve, mas João e Miguel o ignoraram, dançando fado lento. A multidão uniu-se, transformando o ódio em hino. A lua de mel em madeira foi bálsamo, levadas floridas, vinho doce, noites de estrelas. Nós sobrevivemos, disse Miguel. João sorriu, e florescemos. Meses após o casamento, a vida se assentou como sedimentos em uma garrafa de porto envelhecido, rica, complexa, com toques de doçura inesperada. João, agora major, equilibrava deveres na base de oeiras com fins de semana na Quinta do Douro, onde Miguel supervisionava expansões, cabanas ecológicas para retiros, parcerias com vinícolas Kier na Espanha. Estamos construindo legado, dizia Miguel, olhos brilhando ao mapear planos. Mas o equilíbrio era precário, noites em que João chegava exausto de simulações, caindo na cama sem palavras, deixavam Miguel ansiando por conexão. Fala comigo, pedia ele uma vez, voz baixa na cozinha da quinta, luz da lua filtrando pelas janelas. João, vulnerável, admitia, o exército ainda me molda. Temo endurecer demais. Abraços curavam, mas sementes de dúvida brotavam. Ana e Sofia prosperavam em Porto, seu estúdio de música misturando fado tradicional com ritmos romani, atraindo multidões no Ribeira. O grupo de apoio de Ana agora era nacional, com webinars sobre superação de estigmas.
Eu sou o ponto que você me ensinou a ser, brincava ela com João em chamadas. Mas desafios vinham, Sofia engravidar havia inseminação, e a família dela, dividida, questionava. Uma criança quer. No nosso sangue. Ana defendia ferozmente, nosso sangue é amor, não julgar. João e Miguel ofereceram apoio, visitando para ultrassons, mãos sobre a barriga crescente. Tio João, ria Sofia. Ensina defesa. O pai de João, fortalecido pela bênção no casamento, mudou-se para perto de Évora, comprando uma pequena casa com vista para planícies. Ele e a mãe cultivavam um jardim, tomates, ervas, metáforas de crescimento. Visitas mensais viraram rotina, churrascos alentejanos, onde o velho contava histórias de mar, e Miguel servia vinhos que ele próprio rotulava, amor resistente. Você me salvou, rapaz, disse o pai a João uma tarde, muletas esquecidas. Não eu, nós, corrigiu João, abraçando-o. A mãe, mais devagar, enviava mantas tecidas, para noites frias. Cura lenta, mas profunda. Uma reviravolta profissional abalou João. Oferta de comando é uma missão de paz na Colômbia, longe por um ano. É avanço, argumentou o coronel. Mas Miguel, ao ouvir, congelou na cozinha da quinta. Outro adeus. Depois de Angola. Discussão explodiu, pratos batendo, vozes ecoando nas videiras. Meu dever, gritou João. Nosso dever é nós, rebateu Miguel. Dias de silêncio seguiram, preenchidos por trabalho frenético. Ana mediou em uma chamada, escolham juntos. Amor é equipe. Eles se reconciliaram em uma caminhada pelo Douro, rio serpenteando como veias. Eu recuso, decidiu João. Pelo nós. O coronel entendeu, boa escolha, major. Liderança é priorizar. A quinta enfrentava seu teste, uma seca atípica ameaçava as uvas, raízes secando como esperanças não regadas. Voluntários cavavam canais, Miguel liderando com determinação. Isso é vida, dizia ele, suor misturando a poeira. João juntou-se nos fins de semana, mangueiras em mãos, rindo de falhas. Mas um voluntário jovem, fugido de família em Faro, desabou, tentativa de suicídio após rejeição parental. A crise uniu todos, vigília noturna, chamadas para terapeutas. Miguel, segurando a mão do garoto, compartilhou, eu confessei no altar. Você confessa para si. João acrescentou, e nós apoiamos. O incidente fortaleceu a comunidade, atraindo doações, inclusive a da tia redimida, que enviou cheques anónimos. Sofia deu à luz uma menina, Luna, em uma clínica de Porto, berço de berros misturados a violinos. Ana, exausta mas radiante, mandou fotos, sua sobrinha. Forte como vocês. João e Miguel voaram, segurando o bebê minúscula, lágrimas caindo. Ela tem seus olhos, brincou Miguel. A família se reuniu, pais de todos, até os Oliveira hesitantes, tocando dedinhos. Família expandida, murmurou a mãe de João. Mas tensões, os pais de Sofia ainda boicotavam, mandando mensagens frias. Dê tempo, aconselhou João. Outono trouxe o Festival do Vinho no Douro, onde a quinta estreou rótulos que era. Multidões de turistas e locais provavam, brindando histórias. Um jornalista de Lisboa entrevistou Miguel, do escândalo ao sucesso. Mas um heckler gritou, traidores. Segurança removeu, mas o incidente reabriu feridas. Naquela noite, João e Miguel discutiram, precisamos de mais visibilidade. Ou paz. Resolução veio em um retiro interno, dias de silêncio, meditação nas colinas, redescobrindo toques suaves. Nós somos suficientes, concluíram. Natal em Évora foi mágico, árvore adornada com conchas do mar, presépio que era com figuras diversas. O pai de João, agora caminhando sem ajuda, ergueu um brinde, pelo amor que vence oceanos. Risos, canções, Luna gorgolejando. Mas uma carta chegou, promoção de João para general, com viagem a Bruxelas para alianças NATO. Só meses, prometeu. Miguel, maduro, assentiu, vai. Eu cuido da vinha. Despedida no aeroporto foi doce amarga, beijos sob luzes fluorescentes. Em Bruxelas, João navegava salas de conferência frias, mas cartas de Miguel aqueciam, Luna deu o primeiro passo. Na vinha. Chamadas noturnas conectavam, mas solidão mordia. Uma furtação sutil de um delegado testou, ele recusou, ligando para Miguel, só você. A volta de Bruxelas marcou um capítulo novo, como o virar de uma página em um livro antigo de poesia portuguesa. João desembarcou em Lisboa sob chuva fina, coração acelerado, encontrando Miguel no aeroporto com um buquê de cravos vermelhos, símbolo de paixão duradoura.
General Mendes, brincou Miguel, beijando-o apesar dos olhares. Meu herói diplomático. Eles dirigiram para o Douro, estrada sinuosa refletindo folhas outonais, conversando sobre alianças forjadas e raízes profundas. Você brilhou lá, disse Miguel. João sorriu, mas a luz é tua. A quinta pulsava com vida, Luna agora rastejava entre videiras, Ana e Sofia planejando turnê musical. O grupo de apoio de Ana publicaram um livro, Testemunhos de Superação, com prefácio de João, de humilhação à honra. Lançamento em Lisboa atraiu multidões, incluindo o coronel aposentado, que apertou a mão de João, você mudou o batalhão. Mas o sucesso trazia inveja, um ex-voluntário, amargurado por rejeição romântica, vazou mentiras online, a quinta é culto gay. Mídia sensacionalista mordeu, e protestos pipocaram. Miguel, exausto, confrontou, fechamos. João, estratégico, propôs, não. Abrimos mais, eventos públicos. Eles organizaram um festival, música, vinho, palestras sobre inclusão. Sofia tocou, Luna dançando desajeitada. Ana moderou painéis, sua voz ecoando, preconceito é prisão. Amor é chave. Os pais de Miguel compareceram, finalmente, abraços hesitantes, mas reais. Orgulho, filho, sussurrou a mãe. Protestos viraram curiosidade, e o evento viralizou, transformando o ódio em hype positivo. Um patrocinador europeu ofereceu fundos, para causas como a de vocês. Pessoalmente, João e Miguel enfrentavam rotina, general demandando viagens curtas, quinta exigindo presença. Uma briga surgiu em uma ceia, você some, acusou Miguel. João rebateu, construa o futuro. Ana interveio, Luna no colo, parem. Vejam o que criaram. Retiro de fim de semana em Sintra Corô, caminhadas pela capela do escândalo, rindo do passado. Da humilhação ao altar nosso, refletiu João. O pai de João, agora vital, anunciou viagem, para Cabo Verde, ver o mar de novo. Com a mãe. Bênção final, deixando herança, não só terras, mas lições. Amai sem medo. Ele faleceu pacificamente meses depois, funeral em Évora unindo todos, elogio de João sobre homem que aprendeu a navegar corações. Ana e Sofia adotaram outra criança, um menino de Faro, expandindo família. Quinta virou hub regional, João palestrando em escolas militares, autenticidade fortalece nações. Miguel escreveu memórias, Confissão no altar, best-seller inspirando. Décadas depois, grisalhos na praia de Cascais, João e Miguel assistiam pôres do sol, mãos entrelaçadas. Luna, crescida, visitava com filhos. Vocês mudaram tudo, dizia ela. Eles sorriam, o amor confessa. E persiste. Portugal, mais inclusivo, ecoava sua jornada, de sussurros a gritos de orgulho.